Estou aqui com Juliana Paraíso, que é diretora de marketing, e Giovana Guzmão, que é advogada de seção, que é um dos setores aqui do nosso departamento jurídico. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como esses golpes se apresentam, por que que as pessoas caem nele, né? Eles devem parecer muito reais para, de fato, pessoas até com um bom nível de esclarecimento caírem nesse tipo de golpe. A gente vai ver que eles são cada dia também mais refinados. Juliana, eu sei que você fez uma pesquisa bem extensa sobre esse tema recentemente, porque é algo que a gente tem buscado, né, trazer para os nossos credores esse tipo de informação. E eu queria saber, quando você começou a pesquisar, né, o que é que mais te chamou a atenção sobre esse tema dos golpes? Essa pesquisa é uma coisa constante que a gente faz aqui no marketing, justamente para a gente identificar quais são os problemas que os credores de precatórios estão tendo, né, até para a gente poder passar essa segurança para ele, né, que é um dos pontos principais da gente aqui na Ativos, é passar informação para todos eles. Então, nessa busca que a gente faz, a gente encontra erros muito, vamos dizer assim, cada dia mais evoluídos, né, e mais frequentes. Principalmente porque o público que normalmente tem precatório está esperando esse crédito há muito tempo. Então você tem essa meio que essa urgência para ter essa antecipação de alguma forma, sabe? Então, o que a gente tenta aqui sempre é pesquisar, ver o que está acontecendo, para a gente conseguir formas de falar diretamente com eles e passar o mínimo de segurança. E os golpistas, eu tenho a impressão de que eles não costumam agir, assim, roubando grandes somas, né, das pessoas. Eles tentam tornar fácil, parecer fácil, o recebimento de uma coisa que já se alonga há muito tempo. Tipo, ai, pague esse boleto aqui de R$ 1.000 e aí você vai, enfim, receber. Então a pessoa pensa, pô, o que é R$ 1.000, né? Já tô esperando Pois é. a X. Não, e assim, o que é mais impressionante é porque, às vezes, quando eles solicitam essa taxa, e aí eu acho que Giovanna vai saber melhor do que eu, porque tem um contato direto com o credor no final do processo, eles já estão assim, com um boleto, com o símbolo da Receita Federal, com o número do processo, código de barra, um boleto que você vê assim, você acha que é real, né? Então, a evolução desses golpes e como eles deixam, vamos dizer assim, de forma tão real, tão palpável para o credor, termina sendo um ponto de saída, uma forma deles anteciparem de forma mais rápida, né? É verdade. Ô, Giovana, do ponto de vista jurídico, né? Por que que você acha que o credor de precatório ele acaba sendo tão sensível a esse tipo de golpe? Porque na verdade ele é a pessoa vulnerável ali naquela questão. Por mais que ele esteja sempre em contato com o advogado, que o precatório de fato ele já teve esse processo jurídico, ele sempre está naquela espera. Então o advogado sempre vai dar aquela resposta de espera e ele se torna vulnerável por não entender de fato como é que a sessão pode acontecer. Então por isso que a ativos se tem que tratar e trata com muita clareza. Os credores, quando chegam a gente, ainda muitas vezes chegam com dúvida e a gente faz questão de sanar todas as dúvidas, de dirimir tudo, esclarecer. Se for preciso, fazer uma reunião de videoconferência para que eles consigam ter a segurança de que, de fato, eles estão fazendo uma sessão efetiva ali. Uhum. Então, eles se tornam sensíveis porque eles têm essa demora, eles querem receber logo, têm essa urgência e são os mais vulneráveis, de fato. É. Né? Muitas vezes, esses golpistas utilizam do juridiquês, né, Uhum. dessa linguagem mais rebuscada, para fazer com que isso pareça, de fato, que é algo Real. legítimo. E, na verdade, não. Então, quando receber esse tipo de DARF, que muitas vezes eles colocam o símbolo da Receita Federal, tem um QR Code ali, que muitas vezes vai direto para a conta do golpista, não tem nada de boleto legítimo ali, é necessário que eles analisem, de fato, entrem em contato com a própria Receita Federal através do 146 para ver se aquele boleto, se aquela DARF de fato existe e que eles tenham essa clareza o tempo todo durante todo o procedimento. Né? Nada de urgência em pagar, porque quem vende precatório recebe, não paga. Sim. Pois é. E aí, um golpe também que nas buscas que a gente está fazendo muito sobre credores, precatórios, é um fato de ser um empréstimo disfarçado. Então, o que é que eles fazem? O golpista entra em contato com o credor, oferece uma condição muito boa e antecipa a parte do dinheiro. E aí, quando antecipa que houve algum processo, alguma mudança no processo, e aí o valor mudou do precatório, ou impugnou o precatório, alguma coisa do tipo, e o processo travou, o golpista vai lá
cobra o valor antecipado, mais os juros por ter emprestado esse valor ao credor. E se vocês vissem, na verdade, a quantidade de pessoas que denunciam esses golpes em canais de YouTube, em grupos do Facebook, que é um ambiente cristão, é muita gente que cai. Teve caso que a gente viu, por exemplo, eu acho que foi ano passado, inclusive, fizeram a busca que mais de 100.000 pessoas caíram em golpes de precatórios. Então, assim, é um número que só em São Paulo, então, assim, é um número que é muito grande, que as pessoas não conversam sobre isso. E teve um caso da Polícia Federal que abriu, inclusive, uma investigação para empresas que se diziam que antecipavam precatórios, mas na verdade não eram reais. Eu acho que esse, inclusive, do empréstimo é um dos mais fáceis dos credores caírem. E, assim, em tese, às vezes ele não pode ser definido como um golpe. Por quê? Porque a empresa que está oferecendo essa antecipação, que na verdade é um empréstimo, ela vai fazer um contrato. Só que qual é a questão? O credor, ele não vai ler aquele contrato de cabo a rabo, ele não vai ter, assim, muitas vezes ferramentas para entender aquela linguagem jurídica. Isso, exato. E aí ele vai achar que ele está vendendo e eles vão usar termos que, na verdade, falam já desde o contrato que você não está antecipando, que você está pegando um empréstimo e a pessoa pega sem saber, né? É um golpe que na verdade, é algo até legal, porque você vai assinar um contrato, mas que é um golpe na medida que não está sendo honesto com o credor, né? Sim, Então, porque esse eu acho que é o mais fácil da pessoa cair, porque de alguma forma tem uma base legal. Exato. A questão aí é mais de idoneidade, né? Da empresa de ser clara. Exato. Eles precisam ter essa clareza a todo momento. Seja no momento da proposta de valores que eles estão recebendo, para eles entenderem a documentação que eles estão cedendo ali. Então, olha, eu tenho um ofício requisitório, qual que é o valor que está ali, qual valor vai constar na minha minuta, no contrato, na escritura pública. Então, eles precisam entender e ter clareza durante todo o processo. Inclusive, caso exista a dúvida de alguma cláusula, constar essa dúvida, né? Questionar de fato. Porque essa questão do empréstimo, muitas vezes, é como se fosse uma penhora do crédito. Sim. Entende? Então, fazendo uma analogia aqui, é basicamente uma penhora. E, de fato, isso não ajuda o credor. Sim. Não é uma cessão efetiva, de fato. Então, assim, eles precisam ter essa clareza durante todo o procedimento, dirimir todas as dúvidas e pedir sempre para ler a minuta antes de fazer a cessão. Então, antes de fazer a cessão com o cartório, antes de fazer a assinatura do contrato, eles precisam ler e, caso haja alguma dúvida, solicitar que essas dúvidas sejam sanadas para poder seguir. Então, isso tudo, por mais que exista o juridiquês ali, que veja que a minuta esteja ali pronta, que eles vejam um contrato sendo celebrado, não necessariamente isso vai ser efetivo. Não necessariamente isso vai estar sendo bom para o credor. Principalmente porque, como a gente falou, ele é vulnerável na questão. Então, ele precisa sempre ter clareza em todos os pontos. E assim, de um jeito bem direto, né? Eu queria até voltar para você, já que você é mais da parte jurídica. Quando uma pessoa tem um precatório a receber, né? Tá esperando por anos, ela precisa pagar alguma coisa em algum contexto? Quem vende o precatório recebe. Ela não paga, ela não precisa pagar nada. Então, a gente não vai pedir, muitas vezes as pessoas, inclusive esses golpistas, pedem com uma urgência para que a sessão aconteça. Então, de última hora, vão ali e mandam um boleto. Então, você já estava esperando tanto tempo para receber aquele precatório e só falta aquilo. E eles utilizam, inclusive, naquela linha do tempo do que está acontecendo, eles colocam justamente uma urgência de pagar um boleto que inexiste. Então, não precisa. De fato, quem vende, recebe. Mesmo que isso seja uma guia DARF, né? Que muita gente acha que é real. Tipo, mas não, é porque faz parte de um imposto. A gente sabe que realmente incidem impostos sobre o precatório. Mas isso já está previsto no acordo da cessão. Isso, né? Exato. Dentro de toda a minuta já tem incluso todos os impostos de quem vai ser realmente a responsabilidade ali. E muitos são direto na fonte. Então, a gente não precisa ter essa urgência de pagar um imposto ali em relação ao precatório. E aí, assim, a gente sabe que muita gente, quando passa por um golpe, quando cai no golpe, ou passa por uma tentativa de golpe, fica até meio com vergonha, né? De compartilhar isso, de ir atrás dos seus direitos, porque se sente meio que
nossa, eu fui burro, fui lesado, né? Se sente dessa forma, e isso às vezes impede a pessoa de procurar ajuda. Mas existe uma ferramenta, né, para você entrar na justiça quando o seu direito é violado. Então, assim, a gente recomenda que quem passou por isso não se cale, não ache que foi burro por cair no golpe, porque o fato é que os golpes estão cada dia mais sofisticados. E aí, para a gente se prevenir com isso, eu queria te perguntar, Juliana, já que você fez essa pesquisa tão refinada, o que é que o credor teria que olhar numa empresa antes de fechar negócio com ela? Quais são as características, assim? Ó, primeiro você tem que olhar se a empresa é real. Se o CNPJ está ativo, se é relacionado à questão de precatórios ou antecipação ou alguma coisa do tipo. Se ela tiver sede, vá na sede, porque afinal é o direito à sua vida, né? Você pode ver a questão do contrato, principalmente, ler, reler. Se não tiver muito conhecimento na parte jurídica, chamar um filho, uma neta, alguém da família que tenha um conhecimento a mais para ler e reler todo o processo, né? E ficar atento a todos esses pontos. Se receber, por exemplo, algum boleto antecipado, alguma coisa, liga para a Receita Federal, verifica se é verdade, né? Ou então fala com um advogado da causa que teve, até porque todo precatório para acontecer, passou por um processo jurídico, então você tem um advogado, entre em contato com o advogado, ou se você foi de sindicato, entre em contato com o sindicato. Eu acho que o ponto principal é você buscar informação. E a internet, assim, a parte boa da internet é que ela tem muita coisa pra gente. Então, a gente pode buscar pela empresa, de repente, no Google, ver se ela já existe há muito tempo, se ela foi aberta recentemente, se tem alguma reclamação em relação a ela, né? Então, também pode ser. O Reclame Aqui, inclusive, é muito bom. O Reclame Aqui é um site aberto para todo mundo, que você pode botar o nome da empresa, verificar se ela tem um registro positivo ou se tem reclamação, em quanto tempo retorna essa reclamação. Então, assim, hoje com a internet fica mais fácil de se precaver, mas não deixe de falar com as pessoas mais próximas, pessoas de confiança, inclusive. É interessante que aqui na Ativos a gente faz uma consultoria gratuita dos precatórios e a gente sempre diz o seguinte: se você tiver um ente que está acompanhando esse processo com você, chame ele para fazer parte dessa videochamada. Até porque, normalmente, quem tem precatório são pessoas idosas. Então, você tem um receio a mais, né, enquanto ao direito dessa pessoa. Então, a gente sempre indica, inclusive, se você tem um advogado, chame um advogado. Se você tem algum ente, algum parente, venha também. Porque para a gente dar mais respaldo, mais segurança para essas pessoas. Sim, com certeza. E assim, sempre desconfiar também de uma empresa que pressiona você muito e pede uma urgência, assim, instantânea para que você pague algo, para que você assine algo, sem dar justamente isso que Juliana estava falando. Essa margem para ter uma testemunha, para ter uma consulta prévia, porque o interesse de receber logo é do credor, não é da empresa. A gente, claro, vai tornar o seu crédito, né, e transformar ele em dinheiro o mais rápido possível, mas de acordo com a sua vontade. Não é a gente que está ansioso por depositar esse dinheiro na sua conta, é o credor que está ansioso para receber. Então é no seu tempo. Você vai analisar as coisas no seu tempo e quando você achar, não, agora eu quero de fato assinar, eu quero fazer a sessão, eu quero receber o dinheiro, aí sim, a empresa vai estar pronta para te ajudar. E aí, queria perguntar mais uma coisa para a Giovana. Quais são outros sinais de alerta que a pessoa deve observar, assim, numa conversa imediata, tipo, além dessa cobrança antecipada e da urgência, né? Vamos falar de valores. Tem gente que só mostra percentual. Isso, exato. Quando você tiver a proposta, você tem que ter o valor em real, né? Uhum. Você ter o valor em real e observar também o valor que está no seu ofício requisitório, a database, então ter esclarecimento de todo o cálculo que foi feito para chegar naquela proposta. Uhum. Entender não só a porcentagem do seu deságio, mas em real qual é o seu deságio. Entender quanto você vai receber em real na sua conta, porque muitas vezes a proposta em percentual parece muito boa, Uhum. mas quando você vai ver não está sendo tão... não está sendo algo
tão legal para o E a vendedor. pessoa pode dizer, eu vou te pagar 80% do valor do seu precatório. Uhum. Mas isso foi, a gente não estava incluindo A a atualização, valor a gente não líquido, estava incluindo exato. imposto. Aí quando inclui tudo que você vai refazer o Isso. percentual, aí cai Exato. drasticamente. Então, ter clareza desse cálculo que foi feito na sua proposta e ter clareza do valor que você tem a receber também no seu ofício requisitório. Então, você ter clareza de todos os processos é importante, inclusive do valor, para que você entenda o que de fato você vai receber ali em conta no final do dia. Isso. E entender também que o valor do seu ofício, dependendo de quando for, ele é atualizado sempre. O seu precatório, ele é atualizado sempre. Então, se você tem um precatório de 10 anos atrás, hoje ele não é o mesmo valor, ele é outro valor. Existe muita gente que faz a proposta baseada no valor do ofício, sem ignorando o fato que é atualizado. Então, as pessoas têm um deságio muito maior, tem essa diferença, essa perda muito maior, né? Então, tem que ficar atento ao valor. Então, se meu precatório era de 100.000 há 10 anos, hoje ele não é mais 100.000. Ele é um valor acima disso, né? Então é interessante ver a questão do valor real que você vai receber hoje, Exato. né? A proposta é feita com base no valor líquido, né? Exatamente. A gente tem que olhar que aquele valor que está no ofício requisitório, ele tem uma data base para estar naquela atualização e que ele vai ser atualizado de acordo com o valor da proposta. Então, eles têm que ter essa clareza de que é de acordo com o valor líquido que é feita a proposta. Gente, então, falou de percentual, vocês já não aceitam e já pedem para ver números, porque percentual muitas vezes ele se refere a valores que não vão ser efetivamente transformados em dinheiro na sua conta. Queria pedir para vocês, meninas, assim, deixarem uma mensagem final, assim, para o credor que está esperando o precatório, que está querendo receber o dinheiro, né, ter acesso a esse patrimônio, mas não quer fazer isso de qualquer forma, né? Ele quer realmente fazer isso dentro da lei, ele não quer perder além do que ele deveria perder. Então, quais seriam as dicas que vocês deixariam para essas pessoas? Primeiro, a gente entende aqui que o precatório ele não é só sobre dinheiro. Ele conta uma história, né? Existe uma vida ali por trás daquele valor a ser recebido. E isso é muito importante pra gente, então por isso que a gente trata tudo com muita seriedade a todo momento e faz questão de esclarecer. Então, ter certeza da empresa que vocês estão cedendo o crédito, ter clareza da minuta, receber a minuta antecipadamente, saber se vai ser descontado os impostos com antecedência. Então, ter o cálculo ali de toda a proposta que foi feita para você, como a gente falou anteriormente, não sem percentual, sem valores reais. Chamar alguém, como você disse, para estar junto, que tenha um certo esclarecimento maior, se for uma pessoa idosa ou não, e estar ciente de todos os pontos. Então, assim, é importante que a gente entenda que toda a clareza durante o processo é necessária para que de fato a sessão seja eficaz. Então, por mais que seja urgente, a sessão vai acontecer. Então, ter paciência durante o processo da sessão. Você já esperou muito tempo e a sessão de crédito vai fazer com que você receba de forma essa antecipação do seu dinheiro, do seu precatório, mas tudo com muita clareza. Então, ter paciência durante todo o processo, não deixar de questionar aquilo que tiver dúvida, porque de fato a gente está aqui para sanar, a gente está aqui para fazer uma reunião se for necessária, para entrar em contato direto com o credor mesmo, estar ali junto dele para deixar tudo de forma clara e eficaz. Inclusive se você é de Recife e tem interesse, né, em ceder um precatório, ou até de uma cidade mais próxima aqui da gente, quiser visitar aqui a sede da Ativos, você vai ser super bem-vindo, super bem recebido. A gente gosta de ter esse contato com o credor, justamente para passar essa segurança. Você vai conhecer as pessoas que estão à frente, né, da sua sessão de crédito, e isso com certeza vai te dar uma margem muito mais segura de confiança. E você, Ju, o que é que Eu falaria acho para o credor? que o principal é que ele conheça o seu direito, o seu bem, seu patrimônio, né? Eu já, como eu atuo na parte do marketing, a gente às vezes recebe os leads diretamente. Os leads são contatos que a gente recebe de pessoas que têm interesse em antecipação. E é muito grande a falta de conhecimento deles sobre o direito que eles têm, que eles lutaram para ter, né? Que eles passaram anos no processo e ainda estão anos esperando. Então, conheça o seu dinheiro, conheça o seu precatório. Saiba
quanto tempo falta para você receber, quanto é que ele vale hoje em dia, o que é que vai ter de dedução no seu precatório, então se já tem o valor do advogado, o imposto que você vai pagar, tudo isso. Entenda primeiro isso tudo. E aí depois você pensa se você vai querer antecipar ou não, né? Porque às vezes está próximo de você receber e não vale a pena você antecipar, né? O interessante é que você saiba o que você tem para que você possa tomar uma decisão de forma firme, de forma certa, né? Sem arrependimentos. E aí a gente está aqui disponível, todos os setores de ativos são disponíveis o tempo inteiro para tirar dúvidas em relação ao seu precatório, em relação ao processo, em relação à diligência que a gente faz verificando os dados do seu precatório, a acessão de como funciona. Então, tudo é bem explicativo para que você possa fazer as coisas com calma, no seu tempo, do seu jeito. Uma coisa que esse episódio deixou muito claro, né, na minha opinião, é que a informação ela é a proteção do credor. E assim como a Juliana estava falando, sobre você ter acesso, né, às informações do seu precatório, a Ativos disponibiliza, né, para todo mundo de forma gratuita o Precatório 360, que é uma plataforma onde você pode entrar, colocar lá os dados do seu precatório e consultar o valor atualizado dele, né, justamente com essas correções, sabendo de tudo que você, no caso, né, o que é que vai ser descontado, o que é que vai ser pago, o que é que foi corrigido. E essa consulta não dura 30 segundos e ela é gratuita. Então, assim, se você tem interesse, você pode entrar lá, a gente vai deixar aqui o link na descrição do episódio. E foi um prazer receber vocês, meninas. Se você tem dúvidas, né, sobre o seu precatório, se tá achando que tá sendo vítima de algum possível golpe, pode entrar em contato com a nossa equipe também, que a gente vai te atender, vai te orientar, independente disso virar uma sessão de crédito ou não. A gente tá aqui para te ajudar a acessar o seu direito da melhor forma possível. Até a próxima!